E continuando a nossa aula de força magnética. Nossos exercícios, espero que vocês estejam fazendo, turma. Importante. Estou compartilhando aqui com vocês. Pronto. E vamos continuar. Uma partícula eletrizada positivamente de massa desprezível penetra na região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb, orientado verticalmente para baixo, conforme a figura acima. A partícula descreve uma trajetória retilínea pela presença de um campo magnético B, campo magnético, intensidade 4 vezes 10 elevado a 3 Tesla, perpendicular ao campo elétrico, perpendicular, e de sentido entrando no plano do papel. A intensidade da velocidade em metros por segundo. Amigos da rede, vamos lá. Eu tenho aí uma carga, ok? Essa carga, ela está com a atuação de... Ela é uma carga. Se ela é uma carga, ela exerce um campo. Então, se ela tem um campo, ela tem uma força elétrica atuando sobre ela. E também tem aí, que alguma questão está me dizendo, também tem uma força magnética. E aí, te pergunto, quais são as forças resultantes em cima dessa carga? É o que a gente tem que pensar. Uma partícula eletrizada positivamente de massa desprezível penetra na região do espaço onde existe campo elétrico uniforme de intensidade pronto. Ele já entrou, essa carga já entrou num campo, orientada verticalmente para baixo. A partícula descreve uma trajetória retilínea pela presença. Ele está me dizendo que existe uma presença também de campo magnético ali. Então, tem campo elétrico e campo magnético. Quais são as forças resultantes em cima dessa carga? Ok? Eu vejo que o campo elétrico vai ser igual ao campo magnético em cima dessa carga, se ele está em equilíbrio. Agora, em qual velocidade ele está? Vamos lá. Força magnética sendo de θ QVB. Qual é a fórmula da força elétrica? Força igual a Q vezes E. A força que entra, meu bem, na sua cabeça. Então, vamos lá. Eu voltei que a força elétrica é igual à força magnética. Qual é a fórmula da força elétrica? Q vezes E. Como é perpendicular, sendo de 91, já botei QVB. Ok? E aí eu tenho o que de um lado, o que de outro? Posso cortar? Adiós. E interessante que a questão não me deu carga, justamente porque ela vai ser uma constante. Então, ela dividido por ela mesma vai dar 1. Então, eu vou ter que E é igual a V vezes B. Só que eu quero saber quem é V, vou colocar em evidência a velocidade. Então, eu vou ter V igual a E, que é de campo, B de campo também, só que magnético. Aí ele me deu lá na questão o campo elétrico, que é 1 vezes 10 elevado a 5 Newton por Coulomb, e o campo magnético, que é 4 vezes 10 elevado a 3. Vai dar 0,25. O que eu faço ali? 5 e 3, diminuo, né? Quando eu diminuo esses expoentes, primeiro eu dividi o 1 pelo 4, depois eu resolvi os expoentes. Eu vou ter 0,25 vezes 10 elevado a 2 ou 25 metros por segundo. Ok, turma? Muito importante salientar que a força magnética muito raramente vai acontecer de você só ter que descobrir a força ou o campo daquela força. Muito provavelmente você vai ter sempre um sistema onde você vai ter que saber quais são as forças resultantes em cima dessa carga ou dessa partícula. Ok? Questão 3, aí já começa, né? 3 não, onde eu tirei 3, é 5. Um campo magnético uniforme está entrando no plano da página. Uma partícula entrando no plano. Uma partícula carregada move-se nesse plano em uma trajetória em espiral.
no sentido horário e com raio decrescente, como mostra a figura. Assinale a alternativa correta para o comportamento observado na trajetória da partícula. Letra A. A carga é negativa e sua velocidade está diminuindo. A carga é positiva, a sua velocidade está diminuindo. A carga é positiva e sua velocidade está aumentando. A carga é negativa e sua velocidade está aumentando. A carga é neutra e sua velocidade é constante. Ana, como saber? Com auxílio da regra da mão direita, determina-se que a carga elétrica da partícula é negativa, porque ela está no sentido horário. A força, regra da mão direita, a força centrípeta é igual à força magnética. Por que eu sei disso? Ela não está descrevendo uma trajetória? Ela está descrevendo uma trajetória circular. Se tem trajetória circular, gente, tem força centrípeta. Se tem força centrípeta, posso igualar com força magnética. E aí eu vou ter que o raio vai ser igual a massa vezes a velocidade dividido por Q vezes B. Portanto, à medida que a curva diminui, ou seja, se o raio diminuir, a velocidade da partícula diminui. A alternativa letra A. A carga é negativa pela regra da mão direita e sua velocidade está diminuindo. Como eu determino a velocidade do nariz através do raio? Comparei a força elétrica, a força magnética, perdão, com a força centrípeta. Coloquei o raio em evidência, porque o raio vai estar diretamente proporcional à velocidade ou inversamente proporcional? Porque se tem uma coisa que está acontecendo com essa partícula quando ela está nesse movimento espiral, é que ele vai se aproximando mais do centro. Então, quando ela estiver se aproximando mais do centro, o que acontece com o raio? O raio aqui vai ser 1, o raio aqui vai ser outro, ou seja, o raio está diminuindo. Então, o que o raio tem a ver com a velocidade? Eles são diretamente proporcionais. Se o raio diminui, a velocidade diminui. Então, a velocidade está diminuindo, ponto 1. Aí você olha lá na nossa aula de força magnética, de regra da mão direita, regra da mão esquerda, para não se confundir, para você achar qual que é a regra da mão direita e por que eu estou falando que essa carga é negativa, tá? Por conta, até falei aqui, né? Com o auxílio da regra da mão direita, campo, né, corrente, determina-se que a carga elétrica da partícula é negativa, porque ela está no sentido horário. Resposta é a letra A. Com relação aos fenômenos eletromagnéticos, analise as proposições. Corrente elétrica induzida em um circuito fechado por um campo magnético variável no tempo sempre gera um campo magnético que se opõe à mudança desse campo. Correntes elétricas em circuitos fechados podem formar dipolos magnéticos, mas nunca monopolos magnéticos. Ao dividir-se um ímã ao meio, formam-se dois monopolos. Um polo sul e outro polo norte. Força magnética atua em cargas elétricas em repouso e em movimento. Qual da alternativa você acha que está correta? Vamos lá, vamos só justificar os falsos. Primeira, está correta. Segunda, está correta. Formam-se dipolos, mas nunca monopolo. Não existe monopolo ainda. Existe até uma linha de estudo, mas não no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Mas não existe monopolo. Ao dividir-se um ímã ao meio, formam-se dois monopólios. Não existe monopolo. Quando eu divido um ímã ao meio, o que acontece com o ímã? Ele forma outros polos, sul e norte. Até virar energia, se você ficar quebrando. Força magnética atua somente em cargas em movimento. Por quê? Porque para ter campo de uma carga, eu preciso que ela esteja em pares ordenados de elétrons no mesmo sentido. Não esquecendo que corrente elétrica é carga em movimento. Só gera campo através dessa carga se tiver movimento. Ou seja, só vai gerar força dessa carga e desse campo,
Oh, meu Deus, já misturei tudo aqui. Só vai ter força se essa carga estiver em movimento. Ok? Então, galera, essa foi nossa resposta à letra D. Deixa eu voltar aqui. Somente as afirmativas 1 e 4. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 3 e 4 são falsas. Ok? Então, olha, volta devagar, faz os exercícios. Esse aqui que eu acho mais interessante. Dá uma olhadinha por que é negativo. Né? Se ainda está com dúvida, dá uma olhadinha, porque eu falei muito disso na nossa aula. Com o auxílio da regra da mão direita, eu determino carga positiva, carga negativa. Dá uma olhadinha nessas misuradas. Pensa que toda vez que eu tiver um movimento espiral, circular, helicoidal, eu vou ter sempre uma comparação. Se essa carga está fazendo curva, é porque tem uma força centrípeta atuando sobre ela. Aí eu tenho que lembrar lá de movimento. Logo, se é uma carga que está gerando campo magnético, eu tenho que igualar essas forças. E galera, continuem estudando. Até a próxima aula.